Olá pessoas, como vão? Espero que na medida do possível estejam bem por aí. Isto é o Universo Flutter, o áudio dos zaps sobre o framework Flutter. Bom, esta semana não houve muitas notícias ou novidades sobre o framework em si ou sobre alguma coisa interessante de Flutter, mas gostaria de deixar aqui, para não deixar vago o espaço, uma recomendação de podcast que saiu hoje, segunda-feira. É o podcast de Lambda 3. É um podcast sobre programação em geral, mas eles hoje falam sobre Flutter. E talvez seja bem interessante escutar as diversas informações interessantes, introdutórias e também dicas, né, em geral sobre Flutter. Já comentando sobre o widget da semana, esta semana temos o Circular Progress Indicator ou Linear Progress Indicator, que é um widget basicamente para quando você deixa seu usuário esperando alguma ação ser executada na sua aplicação e tal, e você quer indicar que se está carregando esta ação ou que se está carregando algum dado, está vindo do servidor, da API, enfim. É um widget a nível visual que indica este carregamento, não? Este espera da ação. Conforme indica o vídeo, ele tem algumas opções. Você pode deixar ele, digamos, infinitamente rodando, ou pode colocar um valor de progressão, por exemplo, percentual de 0 a 100, né, que é muito comum. Também você pode alterar as cores do mesmo, ou deixar que as cores vão conforme o tema da aplicação. E é bastante versátil. Eu particularmente utilizo ele bastante nas minhas aplicações, porque é algo simples de implementar, ou seja, como o widget já é pronto, digamos, você só colocando no seu código, na parte visual, já dá um feedback para o usuário e é bastante útil nessa parte. A não ser que você queira implementar algo mais específico, mas isso como mínimo já é bastante mais do que não ter nada, né, ou ter a tela em branco. Falando sobre o package da semana, esta semana eu gostaria de indicar o Flutter Underline Launcher Underline Icons, na sua versão 0.7.4, a última versão é o dia de hoje. E basicamente este package o que facilita é a hora de você criar os seus ícones tanto para Android quanto para iOS. Funciona da seguinte maneira: você no seu spec.yam ou .yaml também, você pode indicar as configurações do package para o ícone que você quer da sua aplicação, que normalmente está na pasta Assets, e a partir disso as configurações você roda via linha de comando este package, e o que ele faz é generar os ícones tanto para iOS na sua pasta específica com os seus diferentes tamanhos, e para Android, na pasta de Android, claro, com seus diferentes tamanhos. O interessante desse package é que gera os ícones adaptativos, que se não me engano foram incluídos na Android do SDK 26 ou 25. E esses ícones se adaptam a todo formato de ícone que possam ter os diferentes smartphones, por exemplo, Samsung, Huawei, Nokia, que seja. Normalmente você tem um ícone arredondado, tem um ícone quadrado, e este package facilita muito nessa parte, pois gera seus ícones adaptativos para Android. E este package, ainda que foi atualizado em outubro do ano passado, funciona bastante bem. E eu recomendo utilizá-lo, pois facilita muito e acelera o processo de desenvolvimento das aplicações. Para a aplicação open source da semana, temos o B30 Today, que eu não sei se eu pronunciei bem, mas eu deixarei o link aqui na descrição do podcast, assim como o nome. É uma aplicação que está em GitHub e é muito interessante. A proposta desta aplicação, é fazer o gerenciamento de despesas e ingressos, basicamente um gerenciador de finanças. E algumas das features que ele tem, além de toda a parte de interface de usuário, que é bastante desenvolvida, tem a parte de encriptação de dados, a parte de exportar dados de ingressos e despesas para diferentes tipos de arquivos, também a autenticação biométrica que se pode configurar, os temas, claro, de escuro
ou claro, a internacionalização e outras features interessantes pelas quais este aplicativo pode servir de inspiração a vocês para fazer os seus projetos, sejam eles já iniciais ou intermediários ou até mais avançados. A Flutter Dica desta semana me ajudou bastante na hora de até criar este podcast, pois estava eu buscando no Google como poderia achar os logos de Flutter e de Dart para fazer a capa do podcast dos episódios. Acabei encontrando, além das condições de uso dos recursos, um link para o Google Drive, que suponho que seja toda a equipe de Flutter, compartilhando estes logos, tanto em PNG quanto SVG, e me foram muito úteis. E deixo aqui esta dica para quem quiser usar os logos para seus projetos ou outras coisas. E vamos lá, falar das vagas de trabalho da semana, que é uma página que encontrei de jobsinflutter.io. Eles também têm um perfil no Twitter, deixarei aqui também, claro, na descrição do podcast. Tem várias vagas, todas elas em inglês novamente. Lamentavelmente ainda não achei um site de vagas em português. Este site tem vagas para Estados Unidos, também para a Europa, e sendo algumas delas remoto, o que talvez possa interessar para algum de vocês. Eu vi também que tem algumas sessões que não estão abertas ainda nesta página, que no futuro possam ser para o candidato se cadastrar e ficar disponível para as empresas. Então talvez tenha um certo futuro interessante nesta página e é bom ficar de olho quem estiver procurando trabalho com Flutter. Tempo atrás, quando no meu trabalho comecei a desenvolver uma aplicação, eu me deparei com a necessidade de dividir quando eu ia gerar, buildar uma aplicação no modo debug e no modo release e até uma terceira opção no modo profile, por exemplo. E quando me deparei com isso, procurando na internet, achei vários artigos em inglês que explicavam muito bem e tal, mas eu achei um artigo em português do Júlio Bittencourt, no blog dele e no Medium da comunidade Flutter, e esse artigo basicamente explica todo o processo para você separar os flavors, que é como se chama quando você quer separar os diferentes ambientes para buildar ou rodar uma aplicação. E o artigo é muito completo, a linguagem do Júlio aqui Bittencourt é bastante acessível e ele explica passo a passo tanto como se deve fazer esses flavors em Dart, também para a parte de Android e para a parte de iOS. E bom, me foi muito útil, até hoje eu uso em todos os meus projetos a base dele. E além disso também estou mais que contente com o conhecimento que este artigo me proporcionou. E é muito interessante porque além de você usar o conceito de flavors para separar os ambientes de produção, você pode utilizar também para separar diferentes tipos de aplicações. Por exemplo, como o Júlio comenta no seu artigo, a produção de uma app gratuita e uma app de pago, por exemplo. Agora sim, chegamos à última parte, mas aquela que não é menos importante, que é o bug da semana. Essa semana eu gostaria de comentar sobre um erro meio genérico, talvez, que dá na consola de Flutter e também acontece às vezes na tela vermelha do debug, aquela tela que todos temos medo, que na sua descrição o que diz basicamente é the method X, por exemplo, was called on null, receiver X variável, null, essa X variável recebe null. Bom, por que acontece isso, Basicamente, nesse processo, quando você está violando sua app, a mensagem, digamos, é clara, Quer dizer que, por exemplo, no método soma, a sua variável A está recebendo null. Aí você, na hora que se depara com esse erro, o ideal é você rastrear onde está essa variável nesse momento que a mensagem é mostrada para você e a partir disso ver por que ela está sendo null. Às vezes você tem talvez duas variáveis com o mesmo nome, talvez, ou alguma outra coisa que está fazendo que essa variável esteja null. Outra possibilidade é essa variável você atribui um valor, mas quando ela é lida,
ela ainda não tem esse valor, ou seja, esse valor que você está atribuindo, ele é atribuído depois da primeira leitura dele, ou da segunda, que seja, não? Então, tem que ter cuidado a hora de utilizar essa variável, né? Que você não esteja lendo ela nu por estar lendo antes ou por algum outro erro. É bom você continuar vendo o caminho que essa variável percorreu, digamos, para chegar nesse resultado nu e quais passos que ela não fez ou que faltam para ela fazer para que esteja com o resultado correto que você espera, né? Também, outra coisa importante é se essa variável depende de outras variáveis ou de outras fontes de dados que também estejam nulas, né? Você rastrear essas outras fontes de dados, ir vasculhando pouco a pouco até achar, né, o seu dado, digamos, perdido, ou porque essa variável está nula. Mas o mais importante é você ter a paciência de ir atrás desta variável, vendo por onde ela percorre, para encontrar onde está o erro e assim conseguir resolver esse problema, né? E até aqui o Universo Flutter dessa semana. Agradeço a vocês por escutar este episódio e vejo vocês semana que vem, se tudo der certo. Bom, um abraço para todo mundo e hasta la vista.